Alô, Rede Central! Meu nome é Marcos, eu fui vice-presidente de Gente de Gestão e diretor de desenvolvimento em 2024 e sou pós-júnior da RH Consultoria, a EJ de Psicologia da UFMG. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre clima e cultura e como a gente pode traçar algumas estratégias internamente para impactar na motivação dos nossos membros. Quando a gente fala de clima e cultura, a gente tem muitas dúvidas acerca do que significa essas coisas. Muitas vezes a gente escuta aquele grande ditado, né? Ah, minha J tem cultura fraca, minha J não tem cultura. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho para falar como a gente pode, de fato, olhar para essas coisas como construtos, né, como conceitos, e aí sim traçar estratégias e planos de ação que vão ser assertivos para alcançar os nossos resultados. A primeira coisa que a gente tem que falar de início é qual é a diferença entre clima e cultura. Por quê? Porque muitas vezes a gente roda alguma coleta, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional, que eu vou falar um pouquinho, mas a gente roda essa coleta e aí não sabe muito bem o que ela vai medir, ou a gente busca medir uma coisa e acaba medindo outra, ou não sabe utilizar muito bem essa forma. Então, eu vou explicar um pouquinho o que é, de fato, clima, quando a gente fala, né, de clima organizacional, e o que é cultura organizacional, e principalmente qual é a diferença entre essas duas coisas. Primeiro, se a gente fosse conceituar cultura de forma bem ampla, sem falar numa organização, a gente falaria que cultura é o conjunto de normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro. Ou seja, a gente fala de coisas diferentes. Por que é importante a gente trazer esse conceito que é mais amplo? Porque quando a gente está falando de cultura, a gente já está agregando um conjunto. Então a gente já está falando que, olha, se fosse falar de cultura normalmente, já seria o que diferencia um grupo de outro. E aí, quando a gente olha para qual é a definição de uma empresa, a gente já fala que as empresas são unidades sociais ou agrupamentos intencionalmente construídas e reconstruídas a fim de atingir objetivos específicos. Então, se a gente olha para o que define uma empresa júnior, o que define uma empresa, ou até mesmo o que define o movimento empresa júnior, a gente está falando de um objetivo específico que é almejado por um conjunto de pessoas e por uma organização, por algo que é de fato conduzido de forma equilibrada, de forma padronizada. E aí sim a gente consegue chegar no conceito de cultura organizacional, que ele é justamente a junção dessas duas coisas. É a junção de um grupo organizado por seus padrões que internamente dentro de uma organização com um objetivo. Então, quando a gente fosse falar sobre a definição de cultura organizacional, a gente poderia usar essa definição do John, que ele fala que cultura seria aquilo que é feito de hábitos e respostas emocionais. Então, a cultura de uma empresa seria a soma dos padrões de comportamento, sentimento, pensamento e crenças que se autorreforçam e que determinam a forma como fazemos as coisas aqui. Se a gente fosse trazer de forma bem mais resumida, cultura é como a gente faz e como a gente lida com tudo que acontece na nossa empresa. Se a gente trouxesse outro conceito, se a gente trouxesse um conceito de outro autor, ele falaria que a cultura, concebida como um conjunto de valores e crenças compartilhadas pelos membros de uma organização, deve ser consistente com outras variáveis organizacionais, como estrutura, tecnologia, estilo de liderança, entre outros. O que ele quer dizer com isso? Se eu falei que a cultura é tudo que a gente faz. E a forma que a gente faz, ou seja, é o que permeia o nosso dia a dia dentro da empresa, ela também tem que estar associada com as nossas estruturas. Então, as lideranças vão ser muitas vezes reflexo da nossa cultura, a estrutura interna que a gente tiver, como a gente se organiza, o jeito que a gente atua internamente, tudo isso vai ser alinhado à nossa cultura. E se a gente trouxesse, então, o contexto de clima? O que é o clima, né, que eu estou falando e por que ele se relaciona com cultura? Se a gente fosse olhar o conceito de clima organizacional, a gente poderia falar que clima organizacional é basicamente um dos aspectos internamente pertencentes a uma cultura. Então, vamos explicar um pouquinho melhor, né? Se a gente olhasse para uma organização, a gente tem algumas coisas, partindo do indivíduo para a empresa. Partindo do indivíduo, a gente teria o clima psicológico. O que é o clima psicológico? É basicamente como aquele indivíduo está afetivamente ligado ao trabalho.
Então, como ele enxerga aquele contexto. Então, são as perspectivas, né, as percepções individuais das experiências de trabalho. O que seria, então, o clima organizacional, né, que normalmente a gente sempre foca? O clima é quando a gente pega essas perspectivas individuais e agrupa. Então, o clima organizacional nada mais é do que o conjunto das percepções compartilhadas pelas pessoas da empresa acerca dos aspectos da vida organizacional. E a cultura, ela seria a junção de tudo isso, mais a forma que as coisas acontecem. Então, a cultura, trazendo mais um conceito, seria compreensão e compartilhamento das normas e dos valores que sustentam políticas e atividades da organização. Então, a cultura ela seria formada por padrões referenciais criados por um grupo e que passam a influenciar o modo de perceber, de pensar, de sentir dos membros desse grupo. E o que seria a satisfação, então? A satisfação seria quando essa avaliação das pessoas é ou positiva ou negativa. Então, quando a gente fala de motivação, a gente está falando de como as pessoas enxergam o clima organizacional da empresa, principalmente. Ah, mas por que isso é importante, né? Você está falando de cultura, você está falando aí de clima organizacional, mas será que isso realmente é importante? Será que não é só eu fazer uma gamificação? Será que não é só eu dar uma premiação para um membro, reconhecer ele, falar que ele foi destaque nesse mês e isso resolve? Por que isso é tão importante da gente trazer em pauta? Vou trazer alguns dados para a gente mostrar. Um dado sobre alinhamento de time. Quando a gente fala de alinhamento de time, tem esse dado que é muito interessante, que ele fala que colaboradores que receberam somente um feedback durante o ano apresentaram um índice de confiança de 79, indo de 0 a 100 aos seus líderes. Já os colaboradores que receberam 4 ou mais feedbacks nesse período têm um índice de 91. Depois eu vou mostrar um pouco mais sobre esse dado. Mas basicamente, quando eu estou falando de alinhamento de time, eu estou falando principalmente de uma cultura de feedback, ou seja, um ambiente onde a transparência ela é pertencente e ela faz com que os meus membros se sintam mais alinhados. Outro dado, engajamento. Times estimulados no trabalho tendem a ser mais motivados e produtivos, pois se sentem protagonistas e responsáveis pelos resultados do negócio. Então a gente também fala que as pessoas que a gente foca em deixar elas estimuladas, em deixar elas motivadas, vão se sentir mais protagonistas, vão se sentir mais responsáveis por tudo que acontece com a empresa. Quando a gente olha para a parte de permanência, quando um funcionário diz que trabalha numa excelente empresa, está diretamente se referindo à sua liderança. E o contrário também é verdadeiro. Uma das principais razões de descontentamento com o ambiente que se trabalha está ligado ao comportamento do chefe ou à falta de confiança na gestão, provocando muitas vezes as saídas voluntárias de funcionários. Então aqui a gente já olha para como a liderança impacta na permanência dos membros. Ah, mas o que isso tem a ver com cultura? Bom, uma pessoa que entra na minha J hoje, ela está ali tendo contato com a nossa cultura, ela fica 6 meses, quando ela virar um cargo de liderança, né, quando ela assumir um cargo de liderança, ela vai ser um reflexo do que a cultura ensinou para ela que é certo, do que a cultura mostra para ela que é como é feita as coisas. Então, se ela entende que é uma cultura que é mais rígida, que é uma cultura que não é transparente, que não busca alinhar as pessoas, não busca engajar as pessoas, consequentemente, os liderados dela talvez não continuem para uma próxima gestão. Quando a gente olha para o indicador de tempo de permanência no MEG, isso é muito importante da gente olhar. E mais um, que é quando a gente fala de inovação. O estímulo e engajamento do time favorece a proatividade e a cultura de inovação nas organizações, pois colaboradores motivados e com senso de pertencimento são mais propícios a proporem soluções na empresa. Sabe aquele problema que vocês estão tendo desde o início da gestão e não sabem como resolver? Vocês já perguntaram para outros membros qual é a opinião deles? Mas será que outros membros já trouxeram soluções que eles acham que podem ser implementadas? Se uma cultura não permite esse ambiente, as pessoas não vão engajar e, consequentemente, é uma cultura que vai ficar propícia a pouca inovação. Mais alguns dados para a gente olhar. Quando a gente fala principalmente de permanência, porque é um dos indicadores que a gente olha muito importante no MEG hoje. 2 indicadores que a gente pode olhar aqui, esses dados, nesses gráficos.
Na esquerda, a gente fala sobre motivo de permanência por faixa etária. Por que eu trouxe isso? Porque é muito importante a gente olhar o que a nossa geração, mas principalmente a geração que está dentro do movimento Empresa Júnior, entende que é mais importante para eles dentro de um emprego, dentro de um trabalho, dentro de uma organização. E no lado direito é a quantidade de feedbacks associados à quantidade de confiança na liderança, mas principalmente abertura para fornecer inovação. Então, a abertura a essa confiança nos líderes, mas principalmente a uma cultura que fornece novas formas de fazer as coisas. Ali a gente consegue ver na esquerda que o que mais importa atualmente para todas as faixas etárias dentro de uma organização, o que faz eles continuarem numa empresa é oportunidade de crescimento. Isso é justamente aquilo que o MEG mais consegue fornecer, que é formas de você crescer profissionalmente. Então, mas será que não é qualidade de vida? A gente passou por uma pandemia, todo mundo fala que é importante qualidade de vida. Se vocês olharem ali, vocês vão ver que não. Isso aqui foi o relatório do Great Place to Work de 2024, que analisou todas as empresas que são ranqueadas pelo símbolo GPTW. Então, aqui é importante a gente considerar isso. Quando eles olham para a faixa de menos de 25 ou de 26 a 34, o que é mais importante é justamente oportunidade de crescimento e qualidade de vida. Então, são duas coisas muito importantes. Não é à toa que o MED também está debatendo sobre isso. E a direita ali também é bem óbvio, né? A quantidade de feedbacks que as pessoas recebem ao longo do ano, ao longo de uma gestão, a gente pode adaptar, impactam muito em como a empresa se desenvolve, em como a empresa está mais aberta à inovação. Ah, mas mostrei tudo isso, né? Dá para reforçar a cultura sem um clima favorável, então? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer. E não dá. Por quê? Porque justamente uma coisa impacta na outra. Não adianta a gente tentar mudar a nossa cultura se a gente não olhar para como está o nosso clima organizacional. Não adianta a gente olhar para o nosso clima e não ver como a gente pode melhorar a nossa cultura. Por quê? Porque, basicamente, esse é o ciclo que acontece. Alguns indicadores, eles são muito afetados quando a gente tem essas duas relações prejudicadas, porque uma cultura fraca leva a um clima ruim, e esse clima ruim vai levar a um absenteísmo, a um maior número de turnover, a uma queda na produtividade, ao enfraquecimento da cultura de vocês. E, consequentemente, isso vai deixar a cultura mais fraca, que vai impactar no clima ruim, e isso vai ser uma coisa cíclica que vai acontecer. Ok, falei do porquê que é importante, falei do que significa, como é a relação. Como que a gente mensura o nosso clima, então? Atualmente, temos duas formas de mensurar. Por meio de uma PCO, ou seja, uma pesquisa de clima organizacional. Ela é uma coleta mais trabalhada para justamente pegar a percepção do time sobre práticas, processos, sobre as mais diversas formas e aspectos da experiência deles, e por meio de pulsos. A PCO seria um formulário, uma coleta que vocês vão rodar. O pulso não. O pulso já é uma reunião, é um contato mais íntimo, é uma coisa mais informal. Então, o pulso ele é uma checagem momentânea da empresa, onde é feita uma análise simples e objetiva que vai avaliar a opinião das pessoas sobre algum tema. Agora que a gente já falou dessa importância, a gente pode, de fato, falar como a gente melhora tudo isso. Ah, mas por que eu tenho que saber por que é importante antes? Porque aí você vai ver o valor de cada prática que eu vou comentar aqui, e aí sim você vai ver por que é tão importante a gente trazer esses 10 passos dentro da nossa empresa. Vamos lá, primeiro passo é o processo seletivo. Não tem como a gente falar de satisfação de membro, falar de cultura, falar de motivação e não entender o porquê que os nossos membros entram na empresa. Por que eles entram na empresa júnior de vocês? Por que eles entram na instância, caso vocês estejam na instância? Basicamente, tudo isso é um alinhamento de fit cultural. Então, o primeiro passo para vocês melhorarem a motivação dos seus membros é ter um processo seletivo eficiente. O que eu quero dizer com ter um processo seletivo eficiente? Vocês têm que selecionar membros que, além de estarem alinhados com as competências que vocês querem, eles têm que estar alinhados com os valores, a missão e a visão da empresa de vocês. Então, aquela pessoa, ela tem que estar muito bem alinhada ao que vocês entendem que é importante, ao qual é o valor que vocês buscam ter, qual é o tipo de membro que vocês querem ter, qual é o propósito da empresa de vocês, como isso se relaciona ao objetivo individual daquele membro. Por que isso é importante? Porque aí vocês vão ter maior desempenho e produtividade, porque se a pessoa ela está alinhada individualmente
com o propósito da empresa, ela vai estar mais engajada. Vocês também vão aumentar a retenção de talentos, porque aí as pessoas não vão querer sair da empresa, porque elas vão entender de fato qual é o porquê por trás de tudo que elas fazem. E vocês também vão ter maior fluidez no trabalho das equipes, porque uma equipe alinhada, que sabe o porquê e o propósito por trás de tudo que ela faz, ela consequentemente tem mais fluidez e desempenha um trabalho melhor. A segunda etapa, ou a segunda possibilidade, né, é de fato estabelecer metas atingíveis e claras. E com isso eu falo basicamente de ter metas SMART, né, que são metas temporais, realistas, atingíveis, mensuráveis e específicas. Por que isso é importante? Porque basicamente, se você deixa claro qual é o real propósito do membro e o que se espera dele, ele vai, consequentemente, alcançar o melhor resultado. Eles só se sentem engajados se eles sentirem que eles estão conseguindo alcançar aquilo que é esperado deles. Então, as metas, é muito importante elas terem identidade e estarem muito facilitadas para todo mundo. Todo mundo precisa entender o que a empresa coletivamente busca, como isso vai ser alcançado e qual vai ser a consequência disso. Então, é muito importante ter essas metas SMART. A terceira possibilidade é fornecer feedback sempre que possível. Então, eu mostrei que uma cultura de feedback, onde o membro ele recebe vários feedbacks, quanto maior, melhor é o ambiente em questão de inovação, mas principalmente em questão de confiança com a liderança. Então, sempre forneçam feedbacks, porque qual é a função dele? Basicamente, diminuir a incerteza e aumentar a autoeficácia por influência social, atuando como moderador da frequência de comportamento. O que é a autoeficácia? A autoeficácia é a minha própria percepção sobre o que eu sou capaz de alcançar. Então, eu basicamente aumento a minha própria percepção do que eu acho que eu consigo alcançar quando eu recebo opiniões de pessoas externas sobre isso. Então, é muito importante isso. E quais são as características do feedback? Ele tem que ser oportuno, descritivo, específico, dirigido e esclarecido. Então, o feedback ele tem que ter todas essas questões. Ser oportuno. Ah, aconteceu uma situação hoje. Eu não vou falar daqui a um mês. Vou falar no momento mais oportuno. Descritivo. Eu tenho que falar o que aconteceu. Específico. Eu tenho que ser bem detalhado. Por que aquilo é um comportamento que eu estou dando feedback. Dirigido. Eu estou falando diretamente sobre a ação e não sobre a pessoa. E esclarecido. Eu tenho que saber se a pessoa realmente entendeu o feedback que eu forneci. Quarto ponto, tenha lideranças engajadas. E aí eu trago aqui, justamente, uma outra visão daquele gráfico. Quantidade de reuniões para feedbacks, para a quantidade de confiança na sua liderança. Quanto mais feedback uma pessoa recebe, mais confiança os seus membros possuem. Então é muito importante você ter lideranças engajadas, porque aí as relações entre liderados e líderes vai ser muito melhor, todo mundo vai estar muito mais tranquilo para expressar seus pensamentos, expressar seus sentimentos, o que tem de discordância, o que não tem. E aí sim, vocês vão melhorar esse desempenho e a relação entre membros e liderados, consequentemente, a motivação e desempenho de todos os membros. O quinto tópico é justamente integrar sua equipe. Então, nem só de obrigações, nem só de trabalho vive o movimento Empresa Júnior. Então, façam integrações, façam momentos de descontração, mas para integrar, de fato, os membros de vocês. Então, tenham sempre essa busca para ter momentos onde os membros vão desenvolver uma boa relação entre eles, onde todo mundo vai estar ali vendo alguma coisa em conjunto, fazendo alguma dinâmica em conjunto, mas fazendo atividades que justamente vão manter todo mundo mais alinhado. Então não precisa ser aquilo totalmente informal, mas pode ser uma coisa mais leve, uma coisa mais abrangente, para não ter que se preocupar só com o trabalho também. Então é importante a gente entender esse aspecto mais jovial do movimento Empresa Júnior também. O sexto passo é ser transparente, e é justamente esse tópico: cultive transparência em todos os processos da comunicação de vocês, porque aí as pessoas vão saber que podem de fato ter informações relevantes e fornecer informações relevantes que necessitam para atuar ao longo do trabalho dela. Então, se você sabe de alguma informação, enquanto liderança, que precisa ser repassada para os outros membros, você não tem que guardar isso, você tem que repassar. Ah, mas quer dizer que eu tenho que falar tudo? Não. O seu papel enquanto liderança é ser responsável pela definição da estratégia da empresa. Aquilo que é estritamente estratégico, é óbvio que isso vai tocar a diretoria executiva. Mas a gente tem que entender um grande ditado que é: participar não significa decidir. Enquanto diretoria, vocês decidem, mas todo mundo
têm o direito de participar desse processo decisório. O sétimo tópico é invista no ambiente de trabalho. Então, invista em coisas que vocês conseguem enxergar que vão melhorar a experiência de quem está participando da EJ de vocês. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dentro da minha EJ e aí a minha salinha não tem nada que caracterize a nossa identidade. Tem ali os valores escritos no quadro, mas não tem um desenho que a gente gostaria de fazer, não, a parede é totalmente pintada de uma cor única, é algo muito formal. Mas a minha empresa ela tem que se portar de forma extremamente formal? Mas será que não tem nenhum espaço na salinha de vocês que vocês podem fazer alguma coisa mais descontraída, alguma coisa que vai marcar a cara de vocês? Nem que seja um mural com a foto de vocês, com a foto de membros da gestão, coisas nesse sentido. É importante entender também o que é legal de implementar dentro do ambiente de trabalho de vocês para mostrar para o membro que ele é importante, para mostrar que está de fato fazendo sentido a experiência dele. Oitavo passo é justamente desenvolver a equipe de vocês. Então, criem essas expectativas e essas perspectivas de crescimento pessoal para todo mundo entender como eles estão se desenvolvendo dentro da empresa de vocês. Seja por meio de PDI, seja por meio de um acompanhamento, de mentoria, de capacitação. Então, coloquem as metas que vocês traçarem alinhadas aos planos de desenvolvimento dos membros. Então, se eles perceberem que estão se desenvolvendo, eles vão ficar mais motivados. Então, isso vai ser um aspecto muito importante para vocês trazerem na EJ de vocês. A nona coisa é justamente medir a satisfação das pessoas. Então, se eu falei que a PCO é uma das formas da gente medir, os pulsos é outra forma, utilizem dessas duas estratégias. Então, é importante vocês medirem a satisfação para vocês saberem se está dando certo aquilo que vocês estão fazendo, se está dando errado, o que as pessoas querem, o que as pessoas não querem, porque um bom clima organizacional ele vai ter esse impacto muito positivo no bem-estar dos membros, podendo diminuir, como eu falei, as taxas de turnover, absenteísmo, e elevando esse vínculo emocional entre eles e a empresa. Então, se eu falei que é importante vocês olharem para o engajamento, por quê? Porque o engajamento é quando eu pego a minha motivação e alinho ao meu propósito, o propósito da empresa. Então, eu fico engajado. É muito importante a gente buscar esse engajamento, porque a desmotivação ela é resultado de uma insatisfação acumulada. E se eu estou medindo ali a satisfação dos membros, eu vou ver, ele não gostou disso aqui. Na próxima coleta, ele continua não gostando disso aqui. Será que não dá para mim mudar? Será que não dá para eu tentar implementar uma coisa diferente? Vocês podem aproveitar desses momentos. E a pesquisa de clima, ela serve para ajudar vocês a entenderem esses pontos. Então a PCO, ela serve muito para entender como podemos promover a mudança interna, como podemos fazer melhorias que são concretas para os nossos membros. E o último passo, ou o último ponto que vocês podem fazer também, a última estratégia para melhorar e engajar seus membros, é reconhecer e recompensar. Se eu falei que a gente tem que manter uma cultura transparente, isso significa também reconhecer as pessoas que estão mandando muito bem, ou até mesmo dar aquele puxão de orelha nas pessoas que não estão mandando tão bem assim. Mas se eu mantenho uma cultura que é totalmente transparente, que eu sei fornecer feedbacks, que eu sou totalmente direto, descritivo, e não estou falando sobre a pessoa, mas sim sobre o desempenho dela, mesmo os feedbacks que são mais construtivos vão ser utilizados como motor de impulsionamento dos membros. E se a gente usa formas de recompensar, de reconhecer esses membros, a gente consegue aproveitar de uma estratégia. Então a gente pode partir do simples elogio por um trabalho que foi bem feito, mas óbvio, sendo específico, mas também implementando sistemas de recompensa, fazendo uma gamificação, rodando algo que vai gerar essa competição mais sadia dentro dos membros, mas principalmente compensar eles por um bom desempenho. Então, estabeleça esses critérios de pontuação, coloquem objetivos e bonifique também membros de destaque, nem que seja um cupom de R$ 20 em alguma plataforma, algo mais básico. Essas são algumas das estratégias que vocês podem utilizar. Pessoal, como eu falei, a gente tem muita coisa para falar dentro do tema de clima e cultura, mas eu abordei 10 coisinhas que, se vocês fizerem muito bem dentro da EJ de vocês, vai resolver a maioria dos problemas. E se vocês fizerem elas muito bem feitas, talvez todos os problemas sejam resolvidos e vocês melhorem ainda mais a motivação de vocês. Eu agradeço por terem ficado até aqui e eu coloquei aqui também os meus contatos, caso queiram me procurar. É isso, vejo vocês na próxima pauta.